meu nome é Lívia, eu sou doutora em entomologia e eu preparei uma aula sobre controle biológico de mosquitos utilizando a bactéria Wolbachia para vocês. Essa aula, na realidade, ela foi dividida em duas videoaulas que eu quero mostrar para vocês. Na primeira aula, um pouco sobre as bases dessa tecnologia e sobre aspectos básicos, então, da bactéria Wolbachia e dos mosquitos, tá? E na segunda aula, eu vou abordar um pouquinho mais sobre a implementação da técnica de controle na nossa sociedade. Então, para iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre a problemática associada à proliferação de mosquitos, então, dentro da nossa sociedade. Primeiro, os mosquitos, eles são cosmopolitas, ou seja, eles são encontrados em várias regiões do globo terrestre. Então, eu trouxe esse mapa aqui para vocês, para exemplificar, por exemplo, a distribuição do mosquito Aedes aegypti, só para a gente conseguir ter essa noção de que eles realmente são encontrados em várias partes do globo terrestre, principalmente aqui na zona tropical e subtropical, e que eles se adaptaram muito facilmente, então, a essas diversas regiões do mundo. Outro aspecto importante é que esses mosquitos, eles podem ser vetores de patógenos. Então, o fato deles serem cosmopolitas, associado a essa questão deles serem vetores de patógeno e por eles terem se adaptado com facilidade ao domicílio humano, isso faz com que eles sejam um grande problema na nossa sociedade, tá? E além disso, tem ainda um outro agravante de que as técnicas de controle que são recentemente empregadas para controlar então esses mosquitos, elas não têm sido muito eficazes. Como exemplo, nós podemos destacar aqui o controle químico, só uma abordagem bem geral dos tipos de controle que são utilizados atualmente, tá, gente? O controle químico, que é baseado então na utilização de inseticidas para controlar então a população de mosquitos, e o controle mecânico, que no caso a população tem uma grande responsabilidade, né, no controle mecânico então do mosquito, de vários mosquitos, né? Porque nós temos que diminuir então os focos de proliferação do mosquito, focos de desenvolvimento e reprodução. E no caso, né, a sua grande maioria sobrevive em água, né, se desenvolve em água, os mosquitos se desenvolvem em água. Então, nós temos esse papel importante aí de não permitir que tenha água parada, tenha lixo, né, essas coisas todas aí que a gente vê todos os anos na televisão. E a ênfase que eu quero dar na aula de hoje é no controle biológico. Bom, o controle biológico, ele vai ser sempre utilizado quando a gente estiver falando que está usando um organismo para controlar um outro organismo. Então, existem várias técnicas de controle biológico que podem ser utilizadas. Aqui eu trouxe para vocês, então, como exemplo, o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, tá? Que ela é vendida, então, na forma de pó, olha, aqui você pode colocá-la na água e ela ajuda, então, a diminuir o desenvolvimento e a sobrevivência, então, das larvas de mosquitos na água. Então, essa é uma estratégia de controle que já é utilizada. E como outro exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de predação, tá? Então, é uma larva predando uma outra larva, tá ok? E existe também, gente, o controle genético, que nada mais é do que você manipular, então, modificar as populações de mosquito que estão na natureza, tá? Com alguma finalidade. Então, eu tenho também uma outra aula sobre controle genético, mas a aula de hoje ela vai ser sobre controle biológico utilizando a bactéria Wolbachia. Então, vamos dar andamento. Sobre as estratégias de controle, o interessante é que elas atuem de forma sinergística, né? Então, essas técnicas elas têm que atuar de forma integrada para combater a proliferação do mosquito. Tá? Porque hoje em dia a gente sabe que utilizar uma técnica apenas não é suficiente. Então não é suficiente utilizar apenas controle mecânico, apenas controle químico, apenas controle biológico ou apenas controle genético. Nós temos que tentar então integrar essas técnicas para conseguir atingir o nosso objetivo. Então, por que falar sobre a bactéria Wolbachia, né? Da onde surgiu essa ideia, o que tem sido feito? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Primeiro, algumas características básicas da bactéria Wolbachia. Então, a bactéria Wolbachia ela não é uma bactéria parasita, ela é um endocibionte, ou seja, ela não causa mal para o mosquito, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma foto mostrando que
essa célula aqui de inseto tem bactéria dentro da célula. Ela é uma bactéria intracelular, tá? Então ela é uma bactéria endocibionte, uma bactéria intracelular, e outra característica dela é que ela infecta apenas invertebrados. Então ela não infecta vertebrados, até onde se saiba, e ela tem se espalhado, se disseminado entre as espécies de inseto com muita rapidez. Então atualmente sabe-se que em média aí 70% dos insetos do mundo possuem a bactéria Wolbachia. Então lembrando aí, ó, que tem alguns que não têm a bactéria Wolbachia. E esses que ainda não têm a bactéria Wolbachia, um deles é o Aedes aegypti. Então a Wolbachia ela foi artificialmente introduzida no mosquito Aedes aegypti. Nós vamos falar por que ela foi introduzida no Aedes aegypti, tá? Mas a ideia geral dessa técnica, então, de controle, é utilizar a bactéria Wolbachia, introduzir a bactéria Wolbachia dentro do mosquito Aedes aegypti, para que ele naturalmente tenha a bactéria Wolbachia e utilizar esses mosquitos, então, para o controle de doenças. Mas por que começaram a utilizar Wolbachia para controlar a Aedes aegypti, né? Então, principalmente por essa característica aqui, ó, gente, de que os mosquitos, quando eles possuem a bactéria Wolbachia, eles diminuem a taxa de transmissão de um vírus, porque eles aumentam a sua própria resistência contra a infecção por vírus, tá? Então, essa característica aqui, do ponto de vista de controle biológico utilizando a bactéria Wolbachia, é a principal quando se pensa na tecnologia em si, tá? Porque se você pensar bem, o Aedes aegypti hoje na natureza ele não tem Wolbachia. Só que se eu inserir na natureza um Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, então eu vou produzir em laboratório uma população que tem a bactéria Wolbachia e vou soltar ela lá fora, tá? Eu vou soltar ela lá nessa área que está cheia de Aedes aegypti sem Wolbachia. Ela vai conseguir substituir a população natural, e quando ela substituir essa população natural, a transmissão de vírus vai ser reduzida, ou seja, vai diminuir então a transmissão de doenças dentro da nossa sociedade. Então a ideia por trás da tecnologia Aedes aegypti com Wolbachia é essa, tá? Então, Aedes aegypti sem Wolbachia, quando ele entra em contato com o vírus, vamos supor aqui que seja o vírus da dengue, ele se torna infectado e com isso ele transmite a doença para o homem. No caso, quando o Aedes aegypti tem a bactéria Wolbachia e ele entra em contato então com o vírus da dengue, vamos supor que seja o vírus da dengue que nós estamos falando aqui, tá? Pode ser vários outros, e vocês vão ver que nós temos hoje na literatura vários estudos que demonstram que a bactéria protege contra a infecção a vários vírus. O Aedes aegypti ele não se infecta com o vírus e não transmite a doença então para os seres humanos. Então com isso diminui a taxa de transmissão da doença dentro da nossa sociedade. Então essa é a ideia do uso da tecnologia mosquito Wolbachia, para quem nunca ouviu falar sobre isso, tá? E aqui eu trouxe para você só para exemplificar a importância dessa técnica hoje, porque se nós observarmos aí, eu fiz uma busca rápida no Web of Science sobre o número de artigos publicados com a palavra Wolbachia. E de 1975 a 2000, ou seja, em 25 anos, apenas 311 artigos publicados. Se nós pegarmos aí de 2000 a 2017, gente, olha quantos artigos foram publicados nessa época. Ou seja, a bactéria Wolbachia, ela teve um boom de pesquisas realizadas com a bactéria a partir do ano de 2000. Né? E isso é notável aí, uma busca simples no Web of Science, a gente já consegue ter noção aí da dimensão, da importância da Wolbachia hoje em dia, nos estudos, tá? E só a título de curiosidade aqui, eu coloquei também o ano de 2019, para mostrar para vocês que o ano de 2019 apenas supera os 25 anos aí, ó, antes do ano 2000. Então, vários estudos têm sido feitos, vários estudos ainda precisam ser realizados, e eu vou falar um pouquinho desses estudos aqui agora para vocês, ok? Bom, então tem alguns entretantos na técnica, né? Um desses entretantos é que alguns desses mosquitos que causam um problema enorme na nossa sociedade, que é o Aedes aegypti e o Anopheles gambiae. O Aedes aegypti, principalmente aí pelas doenças Zika, dengue, chikungunya,
E o Anopheles gambiae, principalmente pela malária, né? Transmissão da malária, esses dois, por exemplo, não possuem naturalmente a bactéria. Bom, eles não possuem naturalmente a bactéria, mas a bactéria pode ser introduzida artificialmente dentro desses mosquitos. E já foi realizado estudos com relação a isso. E hoje em dia nós já temos população de Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia produzida em laboratório, tá? E, inclusive temos já projetos de soltura desses mosquitos, então, na nossa sociedade também. E eu vou falar sobre tudo isso para vocês aqui hoje. Com relação às bactérias Wolbachia que foram introduzidas então em Aedes aegypti, elas tiveram que ser retiradas de um hospedeiro que tem a bactéria para colocar no Aedes aegypti que não tem a bactéria, né? Obviamente. Então nós temos duas linhagens hoje de Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia. Uma foi produzida através da Wolbachia, retirada de Drosophila melanogaster, e a outra retirada de Aedes albopictus. Esse método de retirada, então, da bactéria de um hospedeiro para outro hospedeiro, ele é chamado de transinfecção artificial. Bom, como que é feita essa transinfecção? Ela pode ser feita de duas formas. Através da microinjeção embriônica e através da microinjeção intratorácica. A microinjeção embriônica, então, gente, é quando você transfere a bactéria para um embrião, obviamente, né? Então, como que eu faço isso? Eu preciso de um microinjetor. E aqui nesse microinjetor tem uma agulha muito fina, e dentro dessa agulha, desse capilar aqui, eu vou introduzir, então, uma solução com a bactéria Wolbachia. Então, aqui nessa figura está mostrando aqui, exemplificando, melhor o que eu estou querendo dizer. Então, esses pontinhos verdes aqui, imagine que são as bactérias. Então, aqui é uma solução com a bactéria Wolbachia. E aqui são os ovos do mosquito Aedes aegypti. Então, eu introduzo a bactéria dentro dos ovos. Tá? Eu faço isso, então, utilizando esse microinjetor. A minha ideia é obter, então, depois esses ovos vão eclodir, né? As larvas vão sair dos ovos, elas vão virar pulpa e depois vão virar um adulto com a bactéria Wolbachia. Então, isso aqui é o meu objetivo, com essa microinjeção embriônica. Depois que você tiver um adulto, então, infectado com Wolbachia, essas fêmeas, elas vão produzir ovos férteis com Wolbachia, larvas com Wolbachia, pulpas com Wolbachia e uma população F1 com Wolbachia. Tá? Então, essa aqui é a técnica de microinjeção embriônica. Já a microinjeção intratorácica, você insere a bactéria diretamente no tórax do mosquito adulto, tá? Então, na fêmea adulta mais especificamente. Você depois que obtém então as fêmeas com a Wolbachia, você vai ter então, do mesmo modo, uma população F1 com Wolbachia, tá? Vocês vão perceber que na maioria dos slides eu vou falar principalmente do Aedes aegypti. Eu vou falar do Aedes aegypti por dois motivos, que eu vou falar mais sobre esse mosquito do que sobre os outros. Primeiro porque, como eu disse, ele é um mosquito que não possui naturalmente a bactéria, então ela teve que ser transinfectada no Aedes aegypti. Segundo porque nós tivemos sucesso com essa técnica, tá? Então, ela é hoje uma tecnologia realmente, porque ela já está sendo usada para controle, então, para a diminuição da população de mosquitos na natureza e para controle de doenças. Então, por isso que eu vou falar muito sobre o Aedes aegypti. Tá? Mas lembre-se que isso pode ser feito, essa técnica, né, pode ser feita com qualquer outro invertebrado, não apenas com mosquitos. Mas assim que você estabelece então uma linhagem estável de Aedes aegypti com Wolbachia no laboratório, você tem que se lembrar que essa linhagem infectada, você vai ter que soltá-la depois na natureza. E ela precisa, por isso, ser competitiva, porque senão você vai soltá-la na natureza e não vai dar certo, se ela não for competitiva com a população de mosquito local, tá? Então isso é um outro entrave também da técnica. E lembrando, gente, que para conseguir produzir esses mosquitos ou qualquer outro invertebrado com a bactéria Wolbachia, isso é um processo longo, tá? Não é nada simples assim. Nos slides aqui parece que tudo é simples, né? Coloca a bactéria no ovo, espera o F1, mas fazer isso na prática, isso foi muito laborioso, né? Mas nós conseguimos obter populações aí com sucesso. Então, falando um pouquinho sobre essas populações de Aedes aegypti que foram obtidas em laboratório com sucesso,
né? Eu trouxe aqui para vocês então esse artigo mostrando que a Wolbachia de Aedes albopictus foi transferida para Aedes aegypti. Então, o Aedes albopictus é um exemplo de mosquito que tem naturalmente a bactéria. O Culex quinquefasciatus também é outro exemplo de mosquito que tem naturalmente a bactéria Wolbachia. Então, obviamente, é muito melhor você tentar transferir a bactéria Wolbachia de um mosquito para outro do que você pegar um outro invertebrado que não tem nada a ver com mosquito, né? Ela vai se estabelecer mais facilmente, né, quando você tenta transferir ela de um hospedeiro mais próximo para um hospedeiro mais próximo. Então, aqui, por exemplo, eu quero que vocês observem uma característica da Wolbachia, que ela é muito interessante, que é a disseminação dentro da população, porque ela se dissemina muito rápido. Então, quando você tem uma população de laboratório bem estabelecida, você pode assumir que você vai soltar ela na natureza e ela vai se estabelecer na natureza por uma característica principal, que é a incompatibilidade citoplasmática. A bactéria ela consegue se disseminar muito rápido dentro da população, porque quando você tem uma fêmea que ela está infectada, que ela está com a Wolbachia, e ela se acasala com um macho que também tem a Wolbachia, toda a prole vai nascer com Wolbachia. Quando você tem uma fêmea que ela se acasala com um macho sem Wolbachia, aqui no caso os pontinhos são Wolbachia, você vai ter prole com Wolbachia. Agora, um ponto muito interessante é que quando você tem um macho com Wolbachia e ele acasala com uma fêmea que não tem Wolbachia, os ovos eles não são viáveis, ou seja, eles não vão eclodir e não vão dar origem a larvas, tá? Isso é uma estratégia de manipulação reprodutiva muito importante na estratégia de disseminação da bactéria Wolbachia. Por quê? Porque dessa forma a fêmea sempre vai conseguir proliferar a Wolbachia dentro da população. E no entanto os machos não vão conseguir isso. Então, se um macho com Wolbachia se encontrar com uma fêmea na natureza, a fêmea não vai continuar disseminando ovos sem Wolbachia, entende? Então é uma forma de garantir que todos os ovos tenham sempre a Wolbachia. Então por isso que é uma técnica bem interessante de controle biológico, porque é uma técnica que você sabe, se você liberar os mosquitos com Wolbachia, eles vão substituindo a população local e todos eles no momento vão ter Wolbachia. Tá? Então isso é o mundo real, imaginário, desculpa, não é o mundo real, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre algumas complicações aí que aparecem no meio do caminho. Mas enfim, essa estratégia reprodutiva, de manipulação reprodutiva da Wolbachia é uma estratégia muito interessante, tá? E importante aí para a disseminação dela. Outra característica interessante que foi publicada aqui nesse artigo é a respeito da redução do ciclo de vida dos adultos. Então mostrando aqui, ó, vamos olhar em todos os gráficos, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. A população com Wolbachia em vermelho e a população sem Wolbachia em azul, tá? Então, aqui tem a sobrevivência de adultos, fêmeas e machos. E em todos os gráficos você pode observar, olha, que a longevidade dos adultos, tanto machos quanto fêmeas, ela foi reduzida pela metade na população com Wolbachia, tá? Isso também pode ser muito interessante como estratégia de controle, porque veja bem, se a ideia é introduzir uma população de mosquito com Wolbachia para que ele substitua a população sem Wolbachia e com isso diminua a transmissão de doenças dentro da nossa sociedade, ainda teríamos um outro ganho aqui com essa estratégia, que seria a de que os mosquitos ficariam menos tempo no ambiente, ou seja, eles têm um tempo de infecção, de transmissão de doenças também menor, né? Bom, gente, todos os artigos que eu mostrei anteriormente, eles demonstram que eles conseguiram obter com sucesso uma população de Aedes aegypti infectada com Wolbachia. Naquele caso, nos artigos anteriores, foi através da microinjeção embriônica. Nesse artigo aqui, esses autores eles tentaram estabelecer uma população de Aedes aegypti com Wolbachia através da microinjeção intratorácica. Então aqui foi diretamente no tórax dos adultos, tá? E uma característica interessante aqui é observar que a taxa de infecção
nas gerações, então, com Wolbachia, ela não foi muito bem sucedida, porque veja bem no gráfico, ao longo das gerações, olha, a porcentagem de offspring infectada, então, com a bactéria Wolbachia, ela oscilou bastante, né? Então, isso aqui é uma demonstração de que a bactéria Wolbachia, ela não está estável dentro dessa linhagem aqui, de Aedes aegypti. Bom, mas aí os autores demonstraram também alguns parâmetros aqui no fitness do mosquito. Então, como eu disse anteriormente, é importante quando você tem uma linhagem, você saber se essa população ela é competitiva com a população local. Então, o que eles fizeram aqui foi comparar uma população sem Wolbachia com uma população com Wolbachia. E para todos os parâmetros de fitness analisados, nós não tivemos diferença significativa, com exceção desse aqui. Então, a barra preta é de Aedes aegypti com Wolbachia, a barra clara de Aedes aegypti sem Wolbachia. Então, mostrando aqui, ó, que o número que é eggs laid, tá? Então, o número de ovos colocados aqui pelas fêmeas foi reduzido, no caso da população sem Wolbachia, tá? Então, isso aqui mostra que a Wolbachia afetou, inclusive, a fertilidade da fêmea e que houve, inclusive, um ganho aqui no fitness da fêmea, porque ela ovipositou mais ovos com a bactéria Wolbachia. Bom, um dos artigos, então, que eu trouxe aqui para vocês é esse que foi publicado na revista Science em 2008, que foi um dos primeiros resultados sobre a interferência, então, da Wolbachia na resistência do hospedeiro a patógenos. E nesse caso aqui não foi feito com mosquito, foi feito com drosófila, tá? Então, eles observaram que quando eles tentaram infectar a drosófila com esses 4 tipos de vírus aqui, então aqui cada gráfico mostra um tipo de vírus, tá? E aqui eles mostram a população, então a linhagem de drosófila infectada com Wolbachia e sem Wolbachia, e eles demonstram aqui que houve uma diminuição na sobrevivência dos mosquitos sem Wolbachia. Então veja aqui, ó, que os mosquitos com Wolbachia, quando eles tinham também o vírus, cada um desses vírus, eles tiveram então a sobrevivência aumentada nesses casos. Então demonstrando aqui, foram aqui, vamos dizer assim, os primeiros estudos que começaram a demonstrar que a bactéria Wolbachia tinha influência na questão da resistência a patógenos, né? Porque aqui já está mostrando que aumentou aí a sobrevivência da drosófila quando ela estava infectada com os vírus. Um outro artigo, gente, que mostra a questão da infecção do vírus pelo mosquito infectado com Wolbachia é esse aqui, que foi publicado em 2010, onde eles submeteram uma população de Aedes aegypti infectado com Wolbachia, de Aedes albopictus, esse daqui, e eles submeteram esses mosquitos, então, à infecção viral por dengue. Então, o que eles fizeram? Em verde, a gente tem aqui a população selvagem e em vermelho a população infectada com Wolbachia, que é essa WB1 aqui, tá? Então é importante memorizar esses nomes, só porque no próximo slide eu vou utilizá-los. Então aqui, ó, se a gente vê nesse gráfico, a porcentagem de fêmeas infectadas com a dengue, nós observamos que quando ela está infectada com Wolbachia, ela tem uma certa resistência para ser infectada, então, com o vírus da dengue, ó, em ambos os casos, tanto 14 dias e 21 dias. Aqui no caso eles destacaram a cabeça da fêmea e observaram então a carga viral e a carga, né, de bactérias também. Uma característica da Wolbachia, gente, é que ela é presente principalmente nos ovários dos mosquitos, tá? Então, esse gráfico eu trouxe para vocês só para poder exemplificar isso, mas elas também estão presentes, por exemplo, nas glândulas salivares. E é por isso que aqui nesse gráfico eles tiraram a cabeça da fêmea, né? Para poder ter essa noção aqui, então, da carga viral e da quantidade de Wolbachia presente na cabeça ou nas glândulas salivares. Bom, nesse mesmo estudo, eles fizeram uma técnica que chama técnica ou método da salivação forçada para poder avaliar, então, a carga viral que esses mosquitos eram capazes de transmitir, né? Então, o que eles fizeram? Aqui, então, lembrando a Aqua, aí, ó, é a população selvagem,
e a WB1 é a população com Wolbachia. E eles fizeram essa técnica então de salivação forçada, que nada mais é do que você tira as pernas, as asas do mosquito, e você introduz a probóscide dele aqui dentro de uma solução, então uma pipeta. Então lembra que é uma ponteira de pipeta, olha, todos eles aqui com a probóscide dentro da solução, e você depois analisa o conteúdo viral dentro de cada uma dessas soluções aqui. Então, esse gráfico está mostrando a diferença da quantidade de vírus que foi encontrada na população selvagem e na população com Wolbachia. E aqui no gráfico nós conseguimos perceber que na população com Wolbachia a carga viral foi menor do que na população sem Wolbachia, tá? Tanto na questão da salivação, quanto quando foi feita uma maceração do corpo inteiro do mosquito, tá? Bom, aqui é um estudo para exemplificar para vocês que a Wolbachia, ela limita então a infecção da dengue, chikungunya e plasmódio em Aedes aegypti. Aqui, gente, vamos considerar aqui, eu coloquei aqui para ficar mais fácil em vermelho, para a gente enxergar com mais clareza onde está a linhagem com Wolbachia, a linhagem selvagem e a linhagem que foi tratada com tetraciclina. A tetraciclina, então, ela é utilizada para eliminar a bactéria, então ela é um outro grupo controle, tá? Então, teoricamente, os resultados da linhagem tratada têm que ser semelhantes com os resultados da linhagem selvagem. Então, o que a gente observa aqui? Essa tabela mostra, então, o efeito da Wolbachia na infecção do Aedes aegypti pelo chikungunya. Quando a gente observa aqui a quantidade de mosquitos infectados, a gente percebe que a linhagem com Wolbachia ela é muito menor do que a linhagem selvagem e do que a linhagem que foi tratada com tetraciclina, tá? Então, é mais uma vez aqui um exemplo demonstrando que a infecção desses mosquitos com Wolbachia ela é diminuída, tá? Bom, gente, então para finalizar a aula, o que nós sabemos até aqui? Primeiro, nós sabemos que alguns mosquitos possuem a bactéria e outros não. Esses que não possuem a bactéria pode ser introduzida artificialmente nesses mosquitos, que é o caso do Aedes aegypti, e nós já temos uma população de Aedes aegypti em que a bactéria foi introduzida artificialmente com sucesso. Bom, existem dois métodos de transinfecção: microinjeção embriônica, que é feita diretamente nos ovos, e microinjeção intratorácica, que é feita diretamente no tórax do adulto. São dois métodos que podem ter sucesso, mas o primeiro, que é a microinjeção embriônica, tem mais chances de sucesso do que o outro. E nós sabemos que a utilização da bactéria Wolbachia para o controle de mosquitos, ela visa principalmente o controle das doenças por ele transmitidas. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre o controle em si, tá? Sobre como é que ele pode ser feito, como ele tem sido feito e os resultados, os primeiros resultados aí que já estão aparecendo da eficácia ou não, né, desse método aí. Então, a próxima aula eu vou falar sobre duas estratégias, a substituição e a supressão. E elas são diferentes entre si. Ó. Veja que na substituição eu libero na natureza fêmea e na supressão eu libero machos, tá? Então eu quero agradecer vocês aqui pela atenção e nós continuamos então com a aula na próxima videoaula, tá? Muito obrigada.